São 7h24. Bom dia para você, ouvinte da Folha FM. Já fizemos o nosso primeiro segmento, comentamos algumas manchetes do jornal Folha da Manhã, mas você pode acompanhar nas bancas, buscar o jornal Folha da Manhã ou do site Folha 1 e saber tudo e muito mais do que nós comentamos aqui, eu e Arnaldo. Agora nós temos a presença aqui no estúdio do Dr. Nélio Artiles, que é infectologista, e nós estamos diante, eu pedi licença aqui ao Arnaldo para fazer essa primeira pergunta, para posicionar, né? Muita gente tem aquele ditado, nós estamos passando aí por uma série de negativas, gente que não acredita em vacina, gente que acha que vacina é um complô, não, Arnaldo? O Arnaldo tem que estar nesse papo aqui, porque nós falamos isso. A gente já falou sobre isso. O Dr. Nélio ele escreve com a gente na Folha todas as quintas-feiras, e ele também tem batido muito nisso. Eu falei com ele, que a gente vai conversar também. Mas a minha preocupação, às vezes, é o seguinte: eu ouvi uma vez um infectologista dizendo que se você não assustar, as pessoas não se dão conta que existe um risco e tal. Mas o Dr. Nélio, fora aqui do ar, está dizendo isso, tem dois lados. Bom dia, Dr. Nélio, muito obrigado pela presença. E o que é importante, de repente, até exagerar um pouco, o que não é importante, o que tem que também acalmar a população, como é que é o anúncio? Para começo de conversa, eu acho que a gente pode iniciar por aí. Bom dia a todos. Bom dia. Né, todos os ouvintes, Folha no Ar. Sou um ouvinte também, assíduo, né? É um prazer estar aqui presente hoje, né? Marcos, com o Arnaldo. Eu, na verdade, Marcos, eu fico preocupado com exageros, né? Na verdade, tudo que é a mais, né, sai da temperância, sai do bom senso. E eu acredito que existe uma tendência muito grande das pessoas se assustarem, sim. E no susto acaba acontecendo também exageros nas reações. E essas reações que eu acho que é o mais perigoso. E essas reações têm a ver com pânico, tem a ver com fake news, né? Tem a ver com uma série de reações, de comportamento, alterações de comportamento das pessoas que não condiz com a conduta ideal, né? Eu acho que é por aí, né? Inclusive nós tivemos isso numa fase nos anos 80, uma discriminação muito grande com pessoas infectadas com AIDS e tal, que as pessoas não queriam passar nem no mesmo lado da calçada. E foi necessário, na época, uma campanha violenta de esclarecimento. Olha, não é assim. Eu fui discriminado durante muito tempo. Eu, na verdade, eu atendi os primeiros casos de AIDS do Brasil, porque eu fazia residência médica no Rio, e depois vim para Campos e atendi os primeiros casos de AIDS aqui. Eu e Fátima temos uma longa história, né, realmente de momentos muito difíceis. Hoje eu tenho o serviço de doença infecciosa aqui do Hospital Ferreira Machado, que eu chefio há mais de 30 anos, e a gente ali, assim, Dr. Nélio, vai no consultório do Dr. Nélio, cuidado, tem pessoas com HIV lá, entendeu? Quer dizer, eu tive uma dificuldade tremenda. Nossa, Fátima, né? o que ela contou aqui, é uma guerreira, né? Não, grande guerreira. Nossa, puxa vida. Gente, são assuntos importantes, mas a gente vai entrar agora no assunto do dia, doutor Nélio. Acho que desde ontem, quando eu liguei para o senhor para falar que tinha o primeiro caso confirmado, que é a questão do coronavírus chegar ao norte fluminense, ou melhor, a suspeita de, e é sempre bom a gente bater nisso, né? Teve até gente que comentou que o nosso título é Estado confirma suspeita, né? Que parece que mas não é proposital mesmo, confirma que há uma suspeita, não há confirmação ainda no estado do Rio de Janeiro de um caso de coronavírus. Marco falou sobre essa questão de um alarde, de uma comunicação mais direta com a população. E nesses casos de coronavírus, como que o senhor tem acompanhado o tratamento no Brasil sobre esses casos de doença? Nós temos um caso confirmado em São Paulo, e temos 122 ou 132, vou ver aqui na matéria já e confirmo o número, suspeitos no país, 6 no estado do Rio, dentre eles 1 no norte fluminense, aqui em Macaé. Como o senhor tem acompanhado a mobilização do Ministério da Saúde, de forma geral, para notificar esses casos suspeitos no Brasil? Na verdade, era inevitável, né? Quer dizer, estávamos apenas aguardando o momento de ter, né? Porque é um vírus, um novo vírus, que acometendo pessoas que nunca tiveram contato com este tipo de agente. Então é natural que esse vírus ele acabe entrando de uma forma um pouco mais agressiva nos seus hospedeiros. E, na verdade,
o que acontece é que o coronavírus é um vírus semelhante ao coronavírus conhecido, né? É da mesma família, vamos dizer assim, que é um agente importante, sempre foi conhecido de processos de resfriado e gripe. Quer dizer, tipo influenza. Tipo influenza. Então, na verdade, ele causa um quadro gripal, né? Quer dizer, vocês percebam, né, nas orientações que o quadro clínico é impossível de você diferenciar o que é gripe e o que é coronavírus. Então, quer dizer, mas existe talvez uma diferença da capacidade, como é um vírus virgem, vamos dizer assim, de conhecimento do organismo, é um vírus que se alastra com uma facilidade muito grande, muito rápida. E isso aí, quer dizer, quando acontecia na China, final de novembro, início de dezembro, foi quando começou. Né? Quer dizer, e isso, na verdade, a divulgação disso que foi lá para o início de janeiro, final de dezembro e janeiro. E quando a gente percebeu como a coisa acontecia lá, era inevitável que viesse para cá. É claro que nós estamos numa situação de inverno lá, né? E aqui nós estamos numa situação de verão. Mas vírus, ele é completamente imprevisível. Ele pode entrar no organismo e diminuir sua agressividade, pode entrar e piorar. Quer dizer, totalmente, a gente vai ter que observar isso. Quando acontece as épocas das férias, em que as pessoas viajam muito e voltam, e por isso que a preocupação... Impressionante, antes do carnaval você tinha, acho que 5 casos suspeitos, 6. Quer dizer, passou o carnaval, uma explosão de casos suspeitos. É claro que mudou também o critério. Sim. Né? Porque novos países entraram dentro dessa investigação, como o caso fonte, né? Quer dizer, mas quando passou o carnaval, começou a acontecer essa explosão. Eu acredito, diante da sua pergunta, Arnaldo, que o que o Ministério da Saúde tem feito tem sido adequado. Eu não tenho visto, inclusive perante até a Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu faço parte, a gente não consegue, assim, é interessante, né? Quando a gente vê pouca crítica, é porque o ministro está fazendo o trabalho básico, vamos dizer assim, né, do que tem que ser feito. Mas eu creio que o que é mais importante agora, é desmistificar a questão vamos dizer assim, do pânico que está acontecendo hoje em relação a isso. Você vai procurar hoje as farmácias e campos álcool gel ou máscaras, né, e você não encontra, né, não tem. Né? Quer dizer, algo que deveria ser corriqueiro, né? Quer dizer, o uso de álcool gel, máscara não digo, que não é nossa cultura aqui, é cultura oriental, mas nós aqui não. Mas o álcool gel e até a lavagem das mãos, isso já é relegado a planos inferiores há muito tempo. Né? Quer dizer, começou a se falar nisso na época da gripe suína, né? Depois a coisa parou um pouquinho. Não é mesmo? Então, eu acho que a questão principal é reforçar a questão da higienização, da forma de prevenção da doença. Exatamente. Ontem, quando eu anunciei a entrevista do senhor no grupo do Folha no Ar no WhatsApp, muitas perguntas chegaram até mesmo nesse sentido. A primeira pergunta foi, por exemplo, do Arnaldo Garcia. Até que ponto a falta de higiene das pessoas e também a ausência de fiscalização da vigilância sanitária impactam nas internações ou nas contaminações desses casos? Isso, na verdade, preocupa a todos, né? Porque, apesar de ser, eu acho que essa informação ela deve ser bem divulgada, o coronavírus é um processo infeccioso de infecção via respiratórias altas e baixas e que, na verdade, se assemelha muito ao quadro gripal, a gripe, influenza. Muito semelhante, muito semelhante. Talvez, como eu disse, de transmissibilidade um pouquinho maior, mas muito parecido. E eu ainda não está totalmente conhecido qual o grau de mortalidade dela. Não se sabe exatamente. Se você pegar, por exemplo, dentro do navio, não teve aquele navio que você teve infectado, ali talvez, dentro de uma comunidade restrita, né, você pode ter uma noção da real, qual é o índice real de mortalidade, que foi 0,5%. Tá? Mas você pega, por exemplo, dentro da China ou em alguns outros países, é tão variável, você vê mortalidade de 3% e agora, não sei se é no Irã, exatamente qual país, que está em 13%. Quer dizer, é uma coisa, uma variabilidade muito grande. Mas eu penso que ela vai girar em torno de 0,5%, que não é tão diferente da gripe. Porque, na verdade, se morre de gripe anualmente no Brasil, em grande escala, e as pessoas não são, sabe, isso não é valorizado. Sim. Né? E na verdade,
penso que talvez seja na mesma proporção. Mas a preocupação, na hora que você falou, quer dizer, é claro que a gente mexe hoje, vamos pensar na estrutura de saúde do nosso país, né? Quando a gente pensa na rede SUS, né? Do nosso SUS, que poderia ser um espetáculo, né? Que filosoficamente realmente é muito bem pensado e elaborado, porém operacionalmente é quase um caos, não posso dizer que é um caos, mas é extremamente difícil. Quer dizer, dentro de um processo desse é complexo. Você começar a ter a mesma dimensão de infecção, de transmissão, como acontece lá, aqui, né, em que as pessoas vão chegar numa fila em que tem uma quantidade enorme de pessoas para ser atendida, né, tossindo, espirrando e sem cuidados maiores, quer dizer, o grau de transmissão realmente será muito grande. A gente se preocupa com isso. Se eu pensar assim, nossos hospitais estão estruturados e preparados para receber pacientes com coronavírus, bem, coronavírus com quadros graves, né? Então seria um percentual pequeno, mas perante a população como um todo pode ser expressivo. Eu penso que sim. Nós temos hoje hospitais bem equipados, com CTIs, o problema é vaga, né? Sempre aquela questão de vaga, tem vaga suficiente, mas os hospitais estão estruturados sim para receber casos graves de Mas nesse caso seria isolamento, né? Teria que ser uma área isolada, né? Na verdade, o isolamento ele é importante porque esse vírus se transmite principalmente por contato, né, e por via respiratória. E essa questão da via respiratória, ela até, hoje as pessoas pensam que está com máscara está protegido. E, às vezes você vê até na rua as pessoas usando máscara, como se aquilo fosse o suficiente para proteção. Eu diria que a máscara funciona muito bem para quem está doente. Quer dizer, quem está infectado e para impedir que outras pessoas, né? Mas o saudável usando máscara, a proteção é muito limitada. Até porque a pessoa esquece que está de máscara, mas está botando a mão nos lugares, está botando a mão no olho, está consertando a máscara de forma incorreta. O contato nas mãos tem uma importância, eu não posso dizer que é mais que respiratória, mas é tanto quanto, um pouco mais, um pouquinho só a mais, porque as mãos com certeza são os maiores transmissores das doenças virais, gripe e coronavírus também, né? Então, o isolamento que você coloca, Arnaldo, sim, claro, é importante, mas nós estamos num momento hoje, que nem na época do H1N1, que nós estamos a caça às bruxas, caça dos casos, para poder você botar números, quantos casos tem e tal. Né? Infelizmente, né? Mas é a verdade, vai acontecer o seguinte, dentro de breve tempo vai acabar essa questão da contagem e a gente tem que ficar preocupado com os casos graves, né? Porque, por exemplo, hoje, se você tem alguém gripado em casa, ou se você teve um quadro gripal agora, porque está rodando uma gripe por aí, mas não é a corona, você vê lá dentro do estudo boletim epidemiológico do país, qual é o vírus mais comum causador de gripe hoje, entre nós? É o H1N1. O H1N1 é ele que está causando gripe, a maior parte, em torno de 40% das gripes hoje. Se você tiver alguém gripado em casa, é o H1N1. Então, tipo assim, então, você pensa isso algum tempo atrás, né? Quer dizer, é um vírus que veio para fazer parte. Ele vai continuar como sendo uma doença endêmica e que a gente precisa lidar sempre no sentido de proteção. Como é que se protege? Lavagem das mãos, higienização, se cuidar, porque sabemos muito bem que essas doenças acometem de forma mais agressiva pessoas que têm algum tipo de fragilidade, né? E aí a gente bota fragilidade, imunidade baixa, isso, o idoso, né? E na verdade pessoas com alguma doença cardíaca ou doença crônica, e curiosamente, por enquanto as crianças estão sendo salvas desse vírus, né? Não se vê imortalidade em crianças, são poucos estudos mostrando, claro, mas as crianças de uma certa forma não evoluem mal. Tem uma coisa, só perguntar, uma coisa interessante, o senhor falou da gripe, a semelhança com gripe e tal. E gripe é uma coisa que não tem jeito, a gente, né, todo ano, época de verão tem gripe, época de inverno tem gripe, porque em lugares mais frios, nesse caso desse navio, você tem 4.000 passageiros num lugar em que normalmente teriam 200 pessoas, um prédio, 200 pessoas, então você tem uma chance enorme. E esse problema das mãos, né? Porque outro dia na televisão um médico falou assim, a parte mais suja do corpo humano é a mão. É impressionante como as pessoas não se dão conta disso.
É um transmissor. Hoje, então, né? Quer dizer, nossa, é uma coisa que você empresta para um, para outro, é dinheiro que você pega, é qualquer coisa, você encosta num poste. Exatamente, perfeito. E quando eu tive pneumonia em 2013, eu cheguei e tal, voltei, já estava mais ou menos me recuperando, e um médico amigo meu, que é cardiologista, falou: mas Antônio, você sabia que pneumonia mata? Falei: mata? Eu falei: mata. Verdade. Se você for lá nos Alfarrábios, vai ver quantas pessoas morreram de uma gripe que virou pneumonia e morreu. E é por isso, Marco, que as pessoas precisam estar mais atentas, principalmente essa questão da prevenção, que não é só a lavagem das mãos, que é tão importante, a questão da higienização respiratória, você saber tossir, espirrar, quer dizer, isso é algo que as pessoas já deviam saber, que não é na mão que se espirra, ou na tosse, né, que se espirra. Quer dizer, você tem que usar a questão da manga aqui, ó, né, do braço, acima do cotovelo, para que você não permita que sua mão seja um transmissor. Mas também não é só isso. As vacinas, você vê, você acabou de falar, a pneumonia. Hoje tem vacina para pneumonia. E é um absurdo que alguém tenha pneumonia pneumocócica, e que é uma das grandes causas de morte hoje no Brasil, se tem vacina. Então, o idoso, ele tem lá na campanha de vacinação, que vai ser até antecipada pelo Ministério da Saúde, e muito bem adequado isso, porque é menos uma coisa a se pensar, quer dizer, se a pessoa é vacinada, você pode até pensar na perspectiva de ser o corona, mas a vacinação de gripe, ela deveria ser assim, feita quase como uma obrigação, não é obrigação que nada não pode ser autoritário, a pessoa tem o direito de optar, mas a vacina de gripe, junto com a da pneumonia, junto. Em qualquer país do mundo é assim, gripe e pneumococo, faz as duas. E aqui no Brasil prioriza a vacina da gripe, mas a pneumonia ninguém fala nada. Né? E é tão importante para a doença crônica, para o idoso, então isso é fundamental. Quer dizer, por isso que a gente, assim como o sarampo está voltando, e a gente está todo mundo assim, em pânico com uma doença que 0,5% de mortalidade, talvez menos até, né? E dengue continua matando, né? Febre amarela continua aí com potencial enorme de matar, leptospirose nessas chuvas aí mata, sabe? E sarampo que está matando, quer dizer, o sarampo está matando. E a gente, por que está matando? Porque as pessoas não estão vacinadas. Uma doença que é prevenível. Isso é inadmissível. Eu me lembro, meus filhos mais velhos tomavam aquela famosa tríplice. É inadmissível. Né? Famosa vacina tríplice. É inadmissível, né, o país sair de uma condição. Mas aí é falta, sabe, de consciência, falta de maturidade. O ser humano, esse planeta está sendo habitado, né, está sendo hiperhabitado, mas não há planejamento e nós estamos estragando as águas, estamos estragando o ar, e a gente está se estragando, porque a gente não está se cuidando. Né? É verdade. Doutor Nélio, eu falei sobre a questão de isolamento na última pergunta que eu fiz, porque no caso confirmado em São Paulo e no caso suspeito em Macaé, aí é bom a gente deixar claro, o pessoal está comentando aqui nas redes sociais, acompanhando a gente, e tratando já como caso que chegou em Macaé. Chegou, tem o nosso amigo Maurício Freire Batista. Bom dia, já chegou em Macaé o vírus. Na verdade, é um caso suspeito ainda, que está sob investigação, e é sempre bom a gente ressaltar isso. É um caso suspeito em Macaé, nossa manchete de hoje. Fomos os primeiros a noticiar o fato ontem também no online aqui, pelo menos aqui na nossa região. Mas é o seguinte, tanto no caso de São Paulo, que é confirmado, quanto no de Macaé, que é suspeito, os pacientes não estão em hospital, eles estão em observação domiciliar. É mais perigoso, é menos perigoso? Por que nesses dois casos não há um isolamento mesmo, sim uma observação domiciliar? O isolamento domiciliar, vamos dizer assim, ele fica mais adequado e com risco menor de transmissão, né, a nível coletivo. Então, obviamente que isso nem sempre se consegue de uma forma adequada, né, perfeita, né, mas hoje também a estrutura de saúde do nosso país, de qualquer país talvez, não seria adequado você internar pessoas que têm uma suspeita, mas que não está ótimo, não está sentindo nada. Então você vai ocupar um leito de hospital, né, para ficar isolado, e com outras pessoas precisando de internação. Então, o fato de estar em casa reservado, com poucos contatos, e esses contatos também lavando a mão, protegendo a parte respiratória, ele está isolado, entendeu? O isolamento ele é possível. Esse tipo de vírus, ele não se transmite, não sei se vocês viram algumas animações na TV, por exemplo, essa pessoa de São Paulo.
se fez uma medição de quantas cadeiras ao lado, né, na frente ou atrás, esse vírus poderia atingir, né? Porque não é um vírus que faz aerossol, é vírus que faz gotícula. Existe uma diferença. O aerossol é uma suspensão que fica no ar durante um tempo. Então, é possível que uma pessoa fale e no final da sala lá a pessoa possa ser contaminada. Aerossol não. Você fala, espirra ou tosse, a gotícula em alguns centímetros, pela pressão da gravidade, cai ao chão e desnatura. Entendeu? Então, a transmissão não é tão... Por isso que a máscara cirúrgica, essa máscara comum, né, ela realmente, para gotículas, funciona muito bem. Né? Mas não tem essa preocupação, meu Deus, eu vou entrar no mesmo ambiente com alguém com vírus, vou pegar. Não é assim. É preciso um contato mais próximo, né, para poder você pegar. Tem uma pergunta aqui, Arnaldo, do João da Costa, tentando fazer essa relação com o tal da sopa de morcego. Porque isso foi um comentário que saiu publicado. E como é que isso influenciou? Existe alguma coisa... Gente, eu não gostaria de provar uma sopa de morcego. Bom... Né? Eu, a princípio, não tenho eu também não. essa vontade. Mas também a gente aqui critica, né, o hábito, a cultura, né, de um outro país, mas nós também somos criticados por comer carne bovina, né? Quer dizer, se você pegar a cultura indiana, exatamente. É um animal, né, que sagrado. A vaca sagrada. Então, a gente não acho que aqui não, a gente nem deve, né, fazer esse tipo de julgamento, vamos dizer assim. Esse vírus realmente ele é provável que ele venha a partir de animais, né? Tanto é que a relação inicial de qual foi a fonte dessa infecção, foi alguma relação com aquele mercado de animais vivos que acontece em Wuhan. E não é só o mercado de animais vivos, é a forma como confinava aqueles animais. Então, cachorro, gato, tudo que eles, né, se alimentam também. Morcego é um grande hospedeiro de vírus, em geral. Tem o vírus da raiva, né, que todo mundo conhece, que o morcego transmite. Mas existem muitos outros vírus que passam pelo morcego. Assim como o próprio vírus da influenza, da gripe, ele é originário de aves. Sempre. Todo vírus da gripe, ele vem a partir de aves do Sudeste Asiático, e de lá ele vem passando entre aves, fazendo mutações. Nas migrações também. Com as migrações, fazendo mutações. O H1N1, a gripe suína, né, ele veio também a partir de aves, que acabou contaminando porcos, aí já foi aqui no México, né, na América Central. O porco é um grande laboratório de vírus. O porco é capaz de adquirir o vírus humano, o vírus da ave, o vírus de outro porco, e ele faz uma mistura daquilo ali e forma um novo vírus. Então, tudo é possível. Então, esses vírus todos têm origem de animal. Então, é óbvio que provavelmente existe um tipo dentro da árvore lá, vamos dizer assim, tipo genealógica, mas é como se fosse a árvore do vírus, a origem dele é animal. Entendeu? Quer dizer, veio a partir, sim, de morcego, veio sim a partir de cobra, veio sim a partir de baleias. Né? Assim como foi o MERS, né, em 2012, a partir do dromedário, assim como foi em 2002, através de felinos, o SARS, quer dizer, são vírus semelhantes, coronavírus também, né, que em épocas diferentes, né, acometeram o ser humano. Eu vou voltar aqui ao grupo do WhatsApp. Tem algumas perguntas, inclusive o senhor já até respondeu, a gente vai só passar aqui para registrar. Fernando Loureiro, a mídia mundial tem dado muita evidência aos casos de morte pelo novo vírus. Contudo, qual o percentual de mortalidade causado pelo corona? O senhor até colocou que fica em 0,5, né? É o que a gente acredita, né? Ninguém tem essa resposta exata. Dentro da China foi maior. Né? Dentro de comunidades chinesas foi em torno de 5%, 3%. Tem agora, recentemente, uma publicação de 13% no Irã, se eu não me engano. Mas nesse navio, né, esqueci o nome, Prince Diamond, eu acho que o nome do navio, foi 0,5%, o que é mais ou menos o que a gente acredita que seja. Mas por que morreu mais lá do que aqui? São tantas variáveis, são muitas variáveis. Tem a questão genética, né, de um povo, de um tipo de pessoas, aqui um outro tipo de pessoa. A questão da temperatura. A temperatura, ela interfere tanto, porque não é só na questão da transmissão, do confinamento, como a gente colocou ali.
mas a sua respiração, quando você respira um ar frio, é diferente de quando você respira um ar quente e úmido. Frio e seco, a defesa baixa mesmo. Então, são, sabe, momentos diferentes. Então, acredito que no Brasil será diferente. Nós não temos, por enquanto, nenhum caso autóctono daqui, quer dizer, alguém que pegou aqui, né? Nós temos casos de pessoas que vieram de lugares que está tendo o vírus, né? Quer dizer, se você pensar em casos pessoal, por exemplo, do Norte Fluminense aqui, é um caso, eu não conheço o detalhe, mas alguém de Macaé que certamente teve, ou no norte da Itália, ou então na própria China e tal, e veio, né, com sintomas. Esse dia eu estava brincando. Eu conheço várias pessoas que chegaram agora, depois do carnaval, que estavam na Itália. Conheço vários. Quer dizer, ao primeiro espirro, né, a primeira tosse, a pessoa vai entrar em desespero e achar que tem. Mas não pode haver esse desespero. É um processo gripal semelhante à influenza. Semelhante à influenza. Se está se sentindo mal, sim, é uma coisa que é importante. Lá, no Oriente, eles usam máscaras de proteção, com vários sentidos, uma para proteger o outro. Lá até por moda eles usam máscara, né? É moda, o pólen, que às vezes está na época de pólen, então eles usam também. Mas essa questão de proteger o outro, se a pessoa está se sentindo gripada, ele coloca a máscara, né? Nós não temos essa cultura aqui. Né? Aí, seguindo ainda com o Loureiro, está na hora do intervalo, dá para seguir? Não, podemos seguir mais um pouquinho. O Loureiro fala, como conscientizar a população dos cuidados sem provocar um alarde desproporcional neste momento? Acho que é o maior desafio, né, agora, né? Verdade. Mas eu acho que com esse conhecimento, sabe, Arnaldo, de primeiro imaginar isso. Não é porque a pessoa acha que vai pegar corona que vai morrer. É isso que, quer dizer, não é assim, é uma gripe. As pessoas deviam ficar com medo de pegar gripe também, né? Não é só isso, né? Quem não vacinou para sarampo, olha só, e tem um quantitativo enorme de pessoas que não está com a vacinação em dia e acha que está. E o pior é isso, acha que está. A gripe, o sarampo, você precisa de 2 doses depois de 1 ano de idade. Numa época lá, de 20 anos atrás, a pessoa tomava uma dose com 9 meses. Essa dose não funciona. Não funciona. Em termos de duração, tem que ser a partir de 1 ano. Então, pessoas que acham que estão, não, já tomei 2 doses, mas não tomou. Na dúvida, tome. A vacina demais não vai fazer mal. Pois é. O senhor falou dessa a diferença da característica do organismo de cada pessoa que mora numa certa localidade. Nós vivemos na história, na época das conquistas, 1400, 1300, 1500, os europeus vinham para países onde tinham indígenas e se contaminavam com as doenças dos indígenas. Os indígenas iam para a Europa e morriam de doença dos europeus. Né? Teve um filme muito interessante, que a história de Pocahontas, quando ela foi para a Inglaterra, casada com um inglês, morreu. Ela se contaminou. Então, isso não é só muito... isso, na história do Brasil mesmo, para dizimar a população indígena. Os índios goitacazes aqui foram praticamente dizimados pela varíola, né? Pois alguém deu de presente roupas com varíola, isso, né? A guerra biológica aquela época. Mas é verdade, o ineditismo da infecção, ela é perigosa, né? Realmente. Mas eu acho que sabe que eu tenho uma certa não é falta de pessimismo, não posso dizer que é otimismo, mas eu não sou pessimista. O vírus se adapta, ele vai se adequando. Você vê o MERS em 2012, o outrozinho, né? Outrozão, né? Mas, que foi o SARS em 2002. O vírus chega a um ponto, uma curva, que vai, sabe, ele vai se adaptando, adequando ao ser humano e vai diminuindo o grau de mortalidade, né? Isso é fisiológico, vamos dizer assim, é biológico, não é fisiológico, não, é biológico. Vou mais uma pergunta aqui de ouvinte, e até a gente terminar os ouvintes, a gente vai ficar no corona, mas depois a gente vai passar, quer falar sobre o sarampo, sobretudo, acho que é importante a gente conscientizar também, mas Maridete Gonzaga, esse vírus é mutante? A idade do indivíduo influencia? Sim, influencia na forma, assim como o vírus influenza. A idade sempre influencia. A defesa, ela altera com uma idade maior, quer dizer, os extremos de idade são sempre perigosos. O idoso, ele corre mais risco. A criança menor,
Nesse caso, especificamente, não tem sido registrado. Lá na China foram pouquíssimos casos de mortalidade envolvendo criança. Então, aparentemente, algum grau de proteção da criança, mas o idoso corre mais risco, e pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, como doença pulmonar crônica. E eu costumo falar, a melhor forma de prevenção de doença é se cuidar. É cuidar do corpo, porque esse negócio de idade é relativo, né? Quem que é idoso, né? Idoso é qualquer pessoa 10 anos a mais que eu, né? Idoso é relativo. Mas se você se cuida bem, se você se alimenta bem, faz atividade física, se hidrata bem, poxa, você tem que estar preparado para qualquer adversidade. Né? Agora, a pessoa que bebe, que dorme mal, que, né, na verdade, a pessoa tem uma susceptibilidade maior a doenças. Nós tivemos um especialista em sono aqui falando, as pessoas não dão importância, a pessoa que dorme, noites mal dormidas, pessoas que dormem mal, elas baixam a imunidade, é um negócio muito sério e as pessoas não se dão conta disso. É verdade, o corpo precisa dormir, né? A gente até acha que 1/3 da nossa vida é dormindo, né? Quer dizer, se você dormir, se você viver 100 anos, vamos imaginar assim, 30 tem que ser dormindo. 30 tem que ser dormindo, exatamente. Bom, Arnaldo, são 7h55, vamos fazer um pequeno intervalo. E se você quiser jogar um assunto agora para... Eu vou continuar nas perguntas dos ouvintes, como eu falei, Marco, porque todos estão alertas com coronavírus. Eu queria fechar coronavírus para a gente entrar em uma questão que eu acho fundamental, né, discutir com o Dr. Nélio, ele já citou aqui, mas é bom a gente aprofundar, que é a questão da cobertura vacinal no Brasil, a questão, o quanto que a gente está retrocedendo quanto a isso. Das pessoas com medo, um discurso muito de teorias de conspiração, uma coisa assim que inimaginável para o século XXI, porque a gente vive, né? Mas está acontecendo muito. Então, no próximo bloco, eu queria concluir as perguntas dos ouvintes. Algumas são correlatas, eu vou juntar aqui para passar para o Dr. Nélio para ele esclarecer de uma só vez e depois a gente entrar em outros assuntos. Então tá ótimo. Vamos a um pequeno intervalo no Folha do Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sabe por que a gente escolhe o Iscicença?